Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cartolomana. Estou trazendo aqui mais um vídeo no canal. Vídeo de dicas da 16ª rodada do Cartola FC 2021. Na rodada passada fizemos 30 pontos, uma pontuação muito baixa. Infelizmente o Flamengo deu uma decepcionada, tínhamos vários jogadores do Flamengo. E contando também que o Gabigol foi expulso. Triplicamos a defesa também do Grêmio, infelizmente a Chapecoense fez gol. O único que salvou ali foi o Alisson, que fez um gol e fez 11 pontos. Sem muita enrolação, bola pra frente. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é seguir o nosso Instagram. O arroba dele vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. @cartolomana. Lá a gente posta muitas informações, notícias toda a rodada. Inclusive nosso time principal atualizado. A segunda dica é passar o horário de fechamento de mercado. O primeiro jogo da rodada é sábado, 14/8, às 17 horas. Então, que horas que vai fechar o mercado, Cartolomana? Às 16h30 deste sabadão. Anotem na agenda de vocês e fiquem espertos. Vamos então iniciar aqui nossa escalação. Vou vender todo mundo aqui. E aí, o Flamengo também decepcionou vocês? Deixem nos comentários a pontuação final de vocês aí. Bom, primeiro vou mudar aqui minha formação. Pretendo ir na 4-4-2 essa rodada. Nesse vídeo eu vou dar uma mudada, vou começar de trás para frente. Primeiro vou começar aqui pelo técnico. Temos ótimos técnicos para a rodada, o Maurício Barbieri é uma boa opção para quem tiver cartoletas. Tem também o Renato Gaúcho que está desvalorizado, enfrenta o Sport dentro de casa. Talvez correndo aqui um pouco por fora o Cuca, mas eu acho um pouco arriscado. Mas meu top 3 fechando aqui, eu fecharia com o Juan Voivoda do Fortaleza. Vejo o Fortaleza muito favorito, o Santos não é um time que joga bem jogando fora de casa. E opções mais baratas, talvez aqui um Silvinho do Corinthians. O meu técnico para rodada, eu esbocei aqui meu time e vai dar para fechar aqui com o Renato Gaúcho. O Flamengo é muito favorito, vou acreditar novamente no Flamengo. Ele tá desvalorizado e na minha visão é o melhor técnico para rodada. Escalei aqui meu técnico com o Renato Gaúcho e vamos para o nosso goleiro. Ótimas opções no gol, eu vejo o Everton para defesa e tá desvalorizado. O Santos do Atlético Paranaense voltando das Olimpíadas, um ótimo goleiro para rodada. O Cuiabá cede defesas. Diego Alves do Flamengo tá bem desvalorizado, uma ótima pedida para rodada porque o Flamengo pode segurar um SG. O Cleiton do Bragantino, vejo muito forte para rodada, em 13 jogos já tem 42 defesas. Juventude jogando fora de casa, tem muita dificuldade em marcar gols. Ainda mais agora que o Matheus Peixoto foi vendido, era a principal referência no ataque do Juventude. Pra quem não tiver com medo de perder cartões, tem o Daniel do Inter. Só vale tomar cuidado que ele tá bem valorizado, mas é um goleiro que em 13 jogos já tem 51 defesas. Talvez aqui correndo um pouco por fora eu vejo o João Paulo da Chapecoense. O problema é que a Chapecoense toma gol todo jogo. Ele tem bastante defesa, em 13 jogos já tem 51 defesas, mas é um goleiro que toma muito gols. E eu vejo uma ótima opção pra rodada é o Marcelo Boeck do Fortaleza. E o meu goleiro, a princípio, eu vou fechar com o do Fortaleza. O Santos é um time que cede muitas defesas jogando fora de casa. E o Fortaleza é um time muito forte jogando em casa. É um time que marca bastante gols e toma poucos gols. Mas a princípio a informação que eu tenho não é certeza ainda que ele vai para jogo. E para não ter risco de eu acabar escalando ele e não ter ninguém para escalar no meu banco, eu vou colocar aqui o Felipe Alves. E no meu banco eu vou escalar o Boeck. Tô com cartoleta sobrando e a princípio, como não tenho certeza ainda que o Boeck é 100% que vai ser titular, eu escalei o Felipe Alves e no meu banco coloquei o Boeck. Escalado aqui meu goleiro e vamos para as nossas laterais. Meu primeiro lateral, vou optar aqui pela ofensividade do Isla. Acredito que esse jogo entre Flamengo e Sport é um jogo de ataque contra defesa. O Isla é muito ofensivo. Vejo o Flamengo com muito potencial de segurar um SG nessa rodada. Ele está levemente valorizado, custa 10 cartoletas, mas eu vejo um potencial enorme no Isla para essa rodada. Meu segundo lateral vai sair do Internacional, vou fechar aqui com o Saravia do Inter. Custando 8 cartoletas, ele tá voltando a ser aquele Saravia que imitava muito pra gente. Em 9 jogos já tem 32 desarmes. O Internacional vem sendo um time que vem segurando o SG, enfrenta o Fluminense em casa. O Fluminense tem Libertadores semana que vem, provavelmente deve ir com um time misto. E vejo o Saravia com potencial enorme para essa rodada. Boas opções do Aderlan do Bragantino. Gosto muito do Fagner do Corinthians, o único problema é que ele está bem valorizado. Em 15 jogos ainda não tomou nenhum cartão amarelo. O Anderson do Grêmio, lateral bem ofensivo, que vem pontuando mesmo sem SG. O São Paulo também tem Libertadores semana que vem, acredito que vai com um time misto contra o Grêmio. O Grêmio só tem o Brasileirão para jogar. A alternativa ao Isla tem o Felipe Luiz, que vem pontuando melhor que o Isla. Mas o meu medo é o seguinte, o Felipe Luiz é um jogador que pontua com desarmes. E esse jogo é um jogo que o Flamengo vai atacar, vai estar incomodando muito o Sport.
E eu não vejo muitos desarmes pro Felipe Luiz nessa rodada. Ele vai apoiar bastante, vai querer cruzar muito na área e vai fazer ele errar muito passe. Outra excelente opção é o Abner Vinícius. Tá voltando das Olimpíadas, custa 8 cartoletas e enfrenta o Cuiabá fora de casa. E pra fechar aqui, gosto do Guilherme Arana pela ofensividade dele. Laterais escalado com Wesley Saravia e vão para os nossos zagueiros. Meu primeiro zagueiro vou fechar aqui com o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Só tem que tomar cuidado com os jogadores do Bragantino, porque na rodada passada eles jogaram contra o Sport e esse jogo não valeu pro Cartola. Então a última rodada do Léo Ortiz foi na 14ª rodada que ele fez 8.60. Então ele vai precisar de uma pontuação de 7.50 para começar a valorizar. Tá longe de ser aquele Léo Ortiz, mas é uma excelente opção. Vejo o Bragantino com potencial de segurar um SG. Meu segundo zagueiro, vou dobrar o Flamengo, vai ser o Gustavo Henrique do Flamengo. Custando 4, quase 5 cartoletas, tá desvalorizado, tem um jogo aéreo muito forte. Vejo o Flamengo com potencial também de sair com SG essa rodada. Em 7 jogos já tem 2 gols. Não é aquele jogador que desarma muito, mas o jogo aéreo dele é excelente. Boas opções, vejo Fabrício Bruno, do Bragantino. O Ilharão, o famoso Coringa, que tá como zagueiro, mas joga como volante. Ótima opção. Miranda do São Paulo, caso realmente jogue, é uma excelente pedida para a rodada. Vejo um jogo muito truncado entre São Paulo e Grêmio, acredito em um 0 a 0. Gosto muito do Tite do Fortaleza, apesar que nos últimos jogos tá decepcionando, mas é um grande zagueiro. Gosto também do Jeromel, do Grêmio. Como eu disse, vejo um jogo muito truncado esse aqui. E por fim, os zagueiros do Inter, tanto o Cuesta quanto o Bruno Mendes. Eu até prefiro o Bruno Mendes, porque ele tá pontuando melhor, mas tem que tomar cuidado em relação à valorização dele. Agora vamos para os nossos meio-campistas. Minha primeira opção vai ser o Iago Pikachu do Fortaleza. Em 15 jogos ele tem 9 participação de gol, tem 4 gols e 5 assistências, tá custando caro, tá custando 18 cartoletas, tá um pouco valorizado. Ele é aquele lateral que joga como ala. Eu vejo o Fortaleza muito favorito contra o Santos. O Santos semana que vem tem um jogo de volta pela Sul-Americana, deve preservar alguns jogadores e a fase do Pikachu é excelente. Meu segundo meio-campista, também do Fortaleza, muito difícil de deixar de fora, vai ser o Ederson, custando 12 cartoletas. Na rodada passada entrou no segundo tempo e ainda fez 2 pontinhos. É um jogador que eu gosto muito de escalar, é um volante que é muito ofensivo. Em 14 jogos tem 1 gol, 4 assistências e 48 desarmes. Eu dei uma analisada no jogo do Santos jogando fora de casa, parece que é outro time. Na rodada retrasada, jogando fora de casa contra a Chapecoense, tomou um sufoco. Se não fosse o João Paulo fechando o gol, o Santos poderia ter se complicado. E eu vejo o Ederson como uma unanimidade na rodada. E espero não estar zicando ele. Meu terceiro meio-campista do Flamengo, acredito muito nele. E eu também vejo como uma unanimidade na rodada. Vai ser o Arrascaeta. Custando 13 cartoletas. Tá desvalorizado. Tem uma média de 7.56. Em 7 jogos já tem 1 gol, 4 assistências. E enfrenta o Sport dentro de casa. Na verdade esse jogo vai ser no Rio, mas no estádio do Volta Redonda. Meu quarto meio campista está vivendo grande fase, muito difícil de deixar de fora, vai ser o Praxedes do Bragantino. Em 8 jogos desse Brasileirão já tem 3 gols e 1 assistência. Essa semana pela Sul-Americana fez 1 gol e deu uma assistência, está vivendo grande fase, enfrenta o Juventude dentro de casa. Mas como eu disse, tem que tomar cuidado na valorização de alguns jogadores do Bragantino. Como ele fez 11.90, ele vai ter que fazer em torno de 9.6 para começar a valorizar. Duas opções para quem não liga para cartoletas, o Edenilson, do Internacional. Lucas Evangelista, também do Bragantino, alternativa ao Praxedes, ótima opção, vem bem regular também. Gosto muito do Lucas Crispim, do Fortaleza. Ele tá jogando ali como o Pikachu, só que do outro lado, o lado esquerdo. E o lateral direito do Santos é o Madison. O Madison sobe muito. Ele vai ter espaço ali pelo corredor esquerdo. E ainda ele tá batendo as bolas paradas. Raul do Bragantino talvez, mas caiu de rendimento. Alternativa ao Arrascaeta, quem quiser dobrar, tem o Everton Ribeiro do Flamengo. Pra fechar aqui meu quadro de indicações, eu gosto muito do Alê do América. Jogando fora de casa na 14ª rodada fez 9 pontos, sem gol e sem assistência. E como a Chapecoense cede, eu vejo uma ótima pedida. Meu campo escalado com Pikachu, Ederson, Arrascaeta, Praxedes e vamos para os nossos atacantes. Meu primeiro atacante, não tem como deixar de fora, vai ser o Bruno Henrique do Flamengo. Mesmo sem gol e sem assistência, vem pontuando bem. Na última rodada fez 4.3, tem uma média de quase 9 pontos. Em 11 jogos já tem 7 gols e 1 assistência. Tá caro, custando 19 cartoletas. Como é um vídeo rascunho, eu vou estar escolhendo aqui minha segunda opção com o Pedro do Flamengo. Na última rodada, ele acabou torcendo o tornozelo, mas fez exames e não constatou lesão. Ainda nessa semana não treinou com um grupo, fez trabalho separado, mas como o Gabigol não vai jogar,
porque tá suspenso, o Rodrigo Muniz vendido. Acredito que o Flamengo deve fazer um esforço para ele jogar. E até mesmo o jogador vai fazer um esforço para se recuperar. Ele vem jogando muito pouco. E caso ele não jogue, eu acredito que quem deve fazer a peça ali de centroavante vai ser o Bruno Henrique. E meu ataque está escalado com Bruno Henrique e Pedro. Vou fazer essa dobradinha do Flamengo. Mas eu vou indicar boas opções também. Ótima opção, Hulk, do Atlético Mineiro. Não podemos nem deixar de citar ele. Vem vivendo grande fase. Em 14 jogos tem 7 gols e 5 assistências. Palmeiras é um time que tem uma defesa muito sólida. Mas o Hulk, jogando pelo Galo, vem fazendo a diferença. Arthur do Bragantino, que meio de semana marcou um hat-trick, excelente opção. Em 14 jogos tem 5 gols e 3 assistências. Gosto também muito do Robson do Fortaleza. Nos últimos 5 jogos ele marcou 4 gols. E na rodada aqui que ele não marcou gol fez 4.10. Ótima opção também. Para quem quiser arriscar, tem o Gilberto do Bahia. Eu particularmente vou deixar ele na geladeira um pouco. Alternativa ao Robson tem o David do Fortaleza. Vira e mexe, ele dá umas mitadas. Talvez um Tyson ou um Yuri Alberto, porque o Fluminense deve com um time misto nessa rodada. O do América Mineiro pode ser uma aposta bem legal, visando que a Chape cede para atacantes. Gosto muito da ideia do Coelho do Bragantino. Queria muito escalar ele, mas eu não consigo encontrar uma vaga para ele. Rigoni do São Paulo, se jogar, é uma excelente opção e tá desvalorizado. Alternativa ao Ademir tem o Krigor do América. E também tem o Michel, que está vivendo grande fase. Só vale ficar de olho se ele realmente vai jogar. Time definido, esse time custou 138 cartoletas. Não vou esboçar aqui meu banco de reservas, porque esse time pode estar sofrendo alterações. Esse time está escalado com Felipe Alves, Isla, Saravia, Léo Ortiz, Gustavo Henrique, Pikachu, Ederson, Arrascaeta, Prachetes, Bruno Henrique, Pedro e Renato Gaúcho. O meu capitão, tô na dúvida novamente entre duas peças do Flamengo, Arrascaeta ou Bruno Henrique. Mas pelo que o Bruno Henrique está entregando, não tem como ser outro. Vejo opções também, o Pikachu, o Ederson e o Pedro, caso ele realmente jogue. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que esse time pode estar sofrendo alterações, qualquer mudança eu vou postar lá no meu Instagram. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e fui!